Queridos, o que eu quero abordar agora são todos, eu estou colocando pontos, tá certo? Apenas para que a gente possa dar esse pontapé assim e tal, e saber que a gente vai ter que discutir um bocado de coisa. Alguém me falaram que eu estava colocando a mão no vespeiro, mas é isso mesmo que a gente tem que fazer, né? Quando a gente discute sobre a Bíblia, igreja e realidade. E é inevitável, mas a mão no vespeiro que muitas vezes é o nosso vespeiro. E eu vou falar de outra coisa aqui, que eu entendo ser, aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar, uma igreja. Então, é por isso que eu fiz assim para me aprofundar na técnica de desenho, né? E outra técnica que eu tenho é essa aqui. Ó, isso aqui é um aperfeiçoamento enorme que você precisa ter para desenhar. Então, uma igreja que é constituída de pessoas, tá certo? Mas a gente está falando de igreja local e é inevitável que a gente então aborde essa questão da responsabilidade. Uma igreja, além de ela ser bíblica, teologicamente falando, ortodoxa, ela ser canônica, diacônica, querigmática e doxológica, ela precisa girar em torno desses três pontos aqui, ó. Eu estou falando o que eu entendo, tá certo? Que a Bíblia me apresenta como sendo prioridade. Então, uma igreja que ela não dá ênfase para a família, que ela não dá ênfase para missões, que ela não dá ênfase para ensino bíblico, essa igreja não é bíblica, totalmente bíblica, não é relevante, não faz diferença, nem na vida das pessoas, nem muito menos na vida da comunidade, e ela não é saudável, ela não forma discípulos de Jesus maduro, não leva pessoas à maturidade, não é uma comunidade terapêutica, não tem jeito, amados, não vai ser, impossível, tá certo? Porque a Bíblia apresenta isso aqui como prioridade. E assim, qualquer um pode abrir uma igreja, construir uma igreja e edificar a sua igreja. Não tem problema, a gente vê muito isso. Agora Jesus disse, eu estou edificando a minha. Jesus está edificando a sua igreja. E tem um bocado de gente edificando a igreja dele. Porque se é a igreja de Jesus, tem que edificar segundo o que ele propôs. Eu gosto de embaçar. Vocês concordam? Então, a gente não tem direito de falar, não, a igreja, eu prefiro isso, eu tenho... Não é. O que a Bíblia diz? Que a igreja local, ela tem que propor? Ela tem que propor, primeiro, uma questão que seja uma família da fé. E que essa família da fé também estruture famílias, porque a igreja é constituída de famílias. Quem é pastor sabe disso. Os grandes e os maiores e os quase que cotidianos problemas da igreja é familiar, irmãos. Por causa do filho que não está sendo bem criado, o matrimônio que não é harmonioso, né? Então a base da sociedade, inclusive, e também da igreja, é a família, porque é constituído de famílias. E aí se torna essa grande família, que é uma igreja local. Então, se uma igreja não tem proposta de ensinar, orientar, edificar família, essas famílias nucleares e a família estendida, que a gente chama, essa igreja possivelmente vai ter muitos problemas, presentes e futuros, porque não está ensinando, inclusive, a família a ensinar os seus filhos. Não é responsabilidade da igreja criar filho do Senhor ninguém, tá certo? Isso recai sobre a vida dos pais, porém a igreja auxilia nisso, dá suporte, dá subsídio. Então família é algo que tem que ser prioridade, amados, tá certo? O pastor não dá conta de tudo isso. E aí a gente vai falar sobre três formas de governo da igreja: episcopal, congregacional, presbiteral. Três formas de governos da igreja. Então assim, o episcopal é que a gente vê nas igrejas pentecostais, não é? Que é o governo de um camarada, é ele que dita as regras, é ele que direciona, é ele que manda e desmanda, é ele que decide, é ele que dá a direção, não é? Eu vejo essa forma de governo muito perigosa. Isso aqui é muito complicado, irmãos, quando recai sobre a vida de uma pessoa, a liderança da igreja. E eu não vejo na Bíblia, eu não enxergo na Bíblia, não há texto na Bíblia
mostrando que as igrejas do Novo Testamento se organizavam assim. Não há. Se vocês acharem, me tragam. Então, o texto. Não há essa forma na igreja neotestamentária. Não há essa forma aqui. Há hoje. E a gente vê os problemas que tem, as deficiências que tem, as limitações que tem. E é uma carga excessivamente na vida de uma pessoa, amados. Dá conta de tudo isso? Não é? Existe sim um líder que ele seja um líder principal? Sim. Mas ele lidera sozinho? Não. Biblicamente a gente não vê isso. Tá certo? Então, o episcopal é o que a gente mais vê aí nas igrejas, principalmente evangélicas, a gente sabe as complicações. A congregacional, geralmente a igreja batista, né? A própria igreja congregacional, a igreja batista, onde aqui o governo, na verdade, tem lá a sua diretoria. Só que essa diretoria é constituída não só de obreiros, de diversas pessoas. Inclusive pode se eleger para o pastorado qualquer pessoa. Lógico que a igreja vai reconhecer se tem chamado ou não. Tá certo? Não é um desavisado. Não é um camarada lá que acha que eu vou me candidatar. Não é assim, né, irmão? É bagunçado. Mas aqui quem decide o que existe a diretoria, como eu disse, obreiros e não obreiros, que constitui aquela diretoria, onde é levado as propostas, onde discute propostas, rumos da igreja, e isso é levado à assembleia para votação. E aí todo que é membro vota. E é a votação, ou seja, democrática, que vai decidir o que é feito e o que não é feito. Eu acho muito interessante isso aqui. Como no Senado. Mais ou menos. Só que o interessante aqui é quando essa igreja, ela dá ênfase para o ensino bíblico, porque haverá crentes e membros maduros que conhecem a Bíblia para opinar, para que cada um não decida por emoções, pelo achismo e preferência, sim pautado naquilo que a Bíblia ensina. Então essa igreja ela precisa ter um ensino forte da palavra, né? E tem a presbiteral, geralmente é a própria presbiteriana, por isso que é chamada de presbiteriana. Nessa congregacional, a votação fica na mão da diretoria e desse conselho, ou é... Não, a votação é da Assembleia. A Assembleia são todos os membros. Então são todos os membros que vão decidir aquilo que a diretoria propõe. Tá. Porque a Batista uma vez faleceu um pastor lá, e eles fizeram entre os obreiros a votação para quem ia ser o pastor da igreja. Exato. Presbiteral, irmãos, é um colégio de presbíteros que dirige a igreja. Colégio de presbíteros, tá certo? Essas duas aqui eu vejo como mais bíblica. Essa aqui eu vejo muito complicada. Ter esse aqui, muito complicado. Como assim? Muito complicado. Pelo fato de uma pessoa dar diretriz, uma pessoa decidir, uma pessoa ter a palavra final, uma pessoa ser o tal do chefe, que manda e desmanda, tal. Muito complicado, né? Recair sobre a vida de uma pessoa. E não dá conta. Ele não dá conta de tudo isso. Então a episcopal eu nem vejo como bíblica e nem vejo como a melhor. Agora essas duas aqui eu vejo como as mais adequadas. Não é que não tem problema. Menos ruim, né? Mais ou menos isso aí, né? Então assim, essa aqui eu não vejo biblicamente, mas a gente tem bastante, principalmente nas igrejas pentecostais. Eu estou falando de formas, irmãos, cada um que se vire com a sua igreja, e eu não estou falando para mudar, para questionar, e nem estou atacando nada, eu estou explicando, expondo. Eu acho que Você vai chegar lá no pastor e falar que está errado o jeito. Aí você se Tá errado, não gente. tem nada a ver. Nem Professor põe nem fala. Deus no meio, nem eu. Foi o professor que falou, hein? eu acho que O André me explicou, tá errado. Quer eu gosto do vídeo que é. a igreja católica, apesar de ter o Papa, eu acho que está nessa congregacional, né? E nem tudo que o Papa decide, não é isso? Não, tem os cardeais. Tem os cardeais, Isso. então, que seria o conselho, vamos dizer. Na verdade, os cardeais, é lógico que eles têm essa influência, mas os cardeais, a igreja católica, ela funciona um pouco diferente. Os cardeais, na verdade, são constituídos para designar o Papa, né? Missão principal, mas eles são um colégio também de oficiais que vão ou apoiar ou não apoiar o Papa, mas o Papa é o sumo pontífice. Ele disse, está dito. Ele falou, lógico que se os cardeais desagradarem muito, lógico que haverá uma politicagem ali que vai complicar a vida dele. Mas é complicado esse negócio de Como episcopal. nós tivemos aí recente, acho que essa semana, que o Papa anunciou que para tirar do catecismo a pena de morte, né? Ele tem autoridade. Ele tem autoridade, ele é o Não, sumo. mas ele não tirou sozinho. Mas ele é o sumo pontífice. Ele é o sumo pontífice. Essa é a nomenclatura que se dá ao Papa. Sumo, irmãos.
está lá em cima. É a ponte, está lá no topo. Ele é o substituto do Filho de Deus na terra. É líder religioso e político, né, também. Né? Sim, mas ele é o substituto, segundo a Igreja Católica, é o substituto, é o vigário. Né? Substituto é o vigário. O vigário do Filho de Deus na terra. Está escrito lá no Papa. Vicarix Dei Filii Deis in Terris. O substituto do Filho de Deus na terra. Então, só para ver aí como que é. Tem os pastores também aqui. Mas vamos lá. Família. Tá certo? A igreja precisa dar ênfase, amados. Precisa ter um pastor, que seja um pastor que lide com família. Que seja pastor de família especificamente, que cuide da criação de filhos, conjugalidade. Precisa lá ter um pastor, um líder, que ele possa encabeçar missões locais e transculturais. Toda igreja, por mínima que ela seja, por pequenininha que ela seja, por humilde que ela seja financeiramente falando, de periferia e tal, ela tem condição de fazer missões transculturais. É fato. Então, missões é algo que a igreja brasileira negligencia. E eu me arrisco a dizer que toda igreja que ela não dá ênfase a missões está em pecado diante de Deus. Eu me arrisco a dizer isso. Está em pecado diante de Deus. Porque se Deus deu uma ordem explícita, direta, para fazer missões e a gente não faz, isso é o quê? Não é desobediência escancarada? Não é? E gasta-se mais com tantas outras coisas aí, né, do que com missões. E quando vem um missionário dar uma esmola para ele, não é, amados? A gente vai falar inclusive dessa questão do dinheiro na igreja, obreiros assalariados. Oh, meu Deus do céu! Então, olha só, amados. Vamos lá. Palavra. Então, a igreja que não tem como um dos seus tripés ensino bíblico sistemático, tá certo? Cultos onde seja intencional para que ensine a palavra de Deus. Essa igreja também não é bíblica, não é relevante, não será relevante e não é saudável. Fato. Então, aqui, 3 pontos. Então, uma igreja que ela desconsidera a questão familiar, nem liga para missões, e Bíblia passa longe, eu pergunto, você é uma igreja evangélica, amados? Mas será que não é o perfil de muitas das nossas igrejas? Eu pergunto, o que esse povo está fazendo, dizendo que é a igreja de Jesus? É muito complicado, muito complicado. Então, quando a gente fala de eclesiologia, a gente vai ver o que a Bíblia propõe. Então, nós não temos o direito de fazer igreja segundo o nosso jeito, da nossa forma, como a gente acha, e sim como a Bíblia diz que tem que ser feita, como Jesus deu a diretriz, né? Através, inclusive, de Paulo, trazendo lá o corpo doutrinário, como se lida com essas situações, como se organiza a igreja. Então, tudo isso. A gente vai falar, inclusive, sobre essa questão, por exemplo, de nomenclaturas. Eu estou expondo aqui aquilo que é bíblico. Se na igreja onde vocês participam não é assim, eu não tenho nada a ver. Nada. Pastor. Essa palavra aí seria aquela escola dominical, né? O quê? É que você está falando da palavra, seria uma escola dominical, essas partes? Assim, Não apenas. Não, tem que ser Também, mais, muito mais. muito mais. Discipulado sério, ensino sistemático, intencional, direcionado, né? Identificado para onde vai. Escola dominical não é muito superficial. Superficial. Novos convertidos, você ensina de uma forma, você tem ensino direcionado. Então, assim, escola dominical muito pouco. Muito pouco. Bispo, pastor, presbítero, ancião. Apóstolo. Ancião. Não vou nem tratar desse negócio. Não, meu Deus. Não, agora, irmã, agora. Falando hoje. Amados, biblicamente, eu estou dando uma aula introdutória, depois eu volto em tudo isso, vou pegar texto bíblico, vou falar para vocês, o texto bíblico diz isso. Não é o André que está dizendo isso, não é o André. Não me põe no meio. Falar que a igreja está em pecado, Agora você você faz vai missão. para a câmera. Bispo, pastor, presbítero e ancião, biblicamente diz respeito a uma mesma pessoa. Não há diferença bíblica. Tá certo? Eu sei que as organizações, na eclesiologia ministerial das denominações, vai diferir isso aqui. Mas biblicamente não há diferença. É uma convenção das igrejas em distinguir essas questões. Mas biblicamente isso aqui é a mesma pessoa que tem 4 atribuições. O pastor bispa, o pastor pastoreia, o pastor presbitério e o pastor é uma pessoa de respeito e de referência, que é o ancião.
Então, biblicamente, isso aqui é a mesma pessoa. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele disse: eu sou presbítero. Não foi? Primeira carta, capítulo 5, verso 1. Eu sou presbítero. O apóstolo João disse: eu sou presbítero. Porque eles pastoreavam na igreja local. Né? Atos dos Apóstolos, a gente vê lá no capítulo, acho que 20, se não me falha a memória, vai dizer sobre os bispos que são constituídos pelo Espírito Santo para pastorear a igreja de Deus. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, que é onde tem lá uns requisitos lá para você ser. Porque qualquer um pode desejar ser pastor, obreiro. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Desde o que preenche aqueles requisitos. Certo? Preenche naqueles requisitos, tudo bem, não tem problema. Então, foi primeiro chamado por Deus? Tem que ter essa questão. Preenche os requisitos? Tudo bem. A igreja reconheceu isso? Aí sim, vai para o ministério. E lá em 1 Timóteo 3 e capítulo 3, todo o capítulo 3, se não me falha a memória, vai ter lá duas funções: pastor, né, que é o episcopos, o episcopado, e vai ter o diácono, ou a diaconisa, está lá no texto. O critério para os dois são os mesmos. Então eu sei também que na organização existe essa diferença entre pastor e diácono. A Bíblia diz, a Bíblia mostra, a Bíblia ensina que pastor e diácono são dois líderes da igreja em funções diferentes. Existe um monte de erro que nós trazemos que chama outros erros, irmãos. Erros de compreensão. E quando a gente observa errado, interpreta errado, o que acontece? Então, é uma série de erros de conceito, de observação e interpretação. Lógico que vai aplicar errado. Lógico que a nossa prática, a nossa vivência vai ser errada. Então, o diácono é tido como um obreiro assim inferior. Mas a Bíblia, não, vai dizer que, inclusive, as igrejas eram pastoreadas por presbíteros e diáconos. Tá certo? Um numa função e outro na outra função. Porque a Bíblia não mostra hierarquia. Existe ordem funcional. É igual casamento. Né? Biblicamente falando, diga, varão, tu quer falar? Fale, não te cabes. No caso que você falou, de cada um tem um nome, presbiteriano e tal, etc. Daí, no caso, eu estava conversando com um pastor e eu propus essa mesma ideia. Não tem como ser assim. E ele fala assim que o que ele fala é o seguinte: não tem como, por causa que vai entrar em divergência os pensamentos. Entendeu? Eu falei assim, mas o que a Bíblia propõe, no caso, não é uma discussão em família para chegar a um objetivo? Por que não é assim nas nossas igrejas? E ele vai, porque a sede, quando começou, não era assim, não vai ser assim, não adianta ser assim. Tipo, ponto final, é assim, ponto. Bom, só que no caso disso, o porquê que começou errado? Será que mesmo não foi intencional? Não é aquela vontade de, eu tenho que ser maior do que o outro? Porque tem algumas pessoas que até mesmo sabem disso, mas a vontade de querer ser maior do que o outro faz com que isso aconteça. De ter, não que um seja maior do que o outro, mas que na prática seja isso, um maior do que o outro. Sim? Muito bem. Roda, Zé. A técnica aqui é mais apurada. Isso aqui eu aprendi no jardim da infância. Anos para ele, André. O segundo pedido é não viu. Um só, porque eu vou falar para Profeta. E tem o cabo agora, eu posso também. Evangelista, tá? O maior evangelista. Pastores. E mestre. É o maior. E o doutor, o mestre ensinador é o menor. Fazer o quê? O menor. A ladragem. Não, o menor é. Nós vamos ser o primeiro, né, André? Aí não Sei lá, não. Amados, Efésios capítulo 4, versículo 11. Paulo ele vai dizendo que Jesus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Essa é a ordem que está lá. Para uma finalidade, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, esses obreiros, que a gente chama de amor de Deus operando através do ministério na igreja local, foi constituído para uma finalidade. Qual é a finalidade? Aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, edificar a igreja. Eles foram dados como dom para a igreja, como presente para a igreja.
essas pessoas. Não estou falando dos verdadeiros, esqueça os picaretas. E quando a gente fala, vem na cabeça um monte, mas não, estou falando biblicamente, né? Então, a distorção, os maus exemplos, a gente desconsidera. A gente está estudando aqui o ideal bíblico, a realidade a gente sabe, mas a gente vai diferenciando aqui, na medida do possível. Então, Efésios 4, verso 20. Apóstolo, como eu estou dizendo aqui, enfatizando, é uma aula introdutória, depois eu pego textos e tal, tá bom? Apóstolo, nós temos hoje, chamamos eles de missionário. Profeta, de pregador itinerante. Certo? Porque nesses dois aqui há uma má compreensão dos termos, tá? Então, biblicamente, no Novo Testamento, e nesse texto, refere-se a profeta e apóstolo como pregador itinerante e missionário. Tá bom, Márcio? Então, esse aqui é tranquilo porque faz parte do nosso dia a dia, não mudou muita coisa, evangelista, pastor, e aqui é o mestre, doutor, o ensinador e tal. Então é muito fácil aqui de a gente distinguir, né? Aqui é o pregador itinerante, como Ágabo, por exemplo, como Apolo, por exemplo, são exemplos clássicos de pregador itinerante e profeta. Porque o profeta no Novo Testamento, ele é um pregador itinerante, não o profeta como no Antigo Testamento, é diferente, tá bom? O apóstolo, apostelo quer dizer o enviado, é o missionário. Quem é o apóstolo? Paulo é o exemplo mais clássico de apóstolo. Ele traz um modelo do que é um apóstolo. O que é o apóstolo? Ele vai em lugares onde Cristo não foi anunciado ainda. Ele é o pioneiro, o desbravador. Chega lá, anuncia o evangelho, né? Ganha almas para Cristo, planta uma igreja, forma um pastor, vai para o outro lado, e deixa lá. Basicamente é isso, é simples, né? Então, missionário não dirige igreja, evangelista não dirige igreja, doutor não dirige igreja, tá certo? Profeta não dirige igreja, pregador itinerante não dirige igreja. Amado, como o profeta dirige igreja, é só pedaço de gente para todo lado. Quando o evangelista dirige igreja, é uma rodoviária, superficialidade doutrinária, porque não é papel deles. Então existe uma organização na igreja, biblicamente falando, onde cada um tem uma função. E o pastor não é o maior. O pastor tem uma função de pastorear. E um pastor inteligente, inclusive, ele vai considerar todos esses aqui como um presente de Deus na sua vida, para que a obra seja edificada. E aí não há ciúmes, inveja, disputa, ameaça por perda de cargo. Não existe isso, não, para um servo de Deus, para um homem que tem convicção da sua chamada, de quem o chamou, que não tem a igreja como sua, mas de Cristo. Não é posse sua. Alguns assim, não, a minha igreja, a gente vira e mexe ouve, né? Porque o pastor dizendo, a minha igreja, não tem problema da igreja ser sua, desde que você nasceu de uma virgem, viveu a vida sem pecado, passou a adolescência sem se masturbar, não se corrompeu, você morreu, ressuscitou ao terceiro dia e viu o Espírito Santo, a igreja pode ser sua, não tem problema. Quando não entrar nessas características, eu acho que pode dizer que é igreja. Não tem, porque a igreja é de Cristo. Aí tem, Só tem para falar que a igreja não é dele. Aí tem características, irmão. Tem características. Ó. Tem frase aí que diz assim: a igreja tem pastor, mas o pastor não tem igreja. De fato, a igreja é de Cristo, a noiva é de Cristo. Não tem como posse. As almas não são do pastor, porque tem os donos das almas. A pessoa sai dali, ele amaldiçoa. Tem pessoas como que saiu e traiu ele, né? Ele se sente traído. Ninguém é obrigado a congregar com ninguém, amados. E o dever do pastor é abençoar todos, edificar todos, encaminhar todos, agradecer a Deus por todos que passaram lá no seu pastoreio, seja para afligi-lo ou seja para consolá-lo. Bênção de Deus, não é? Então, Jesus deu graças pelo Judas também, louvado seja Deus, e amaldiçoou Judas até o último momento. A possibilidade da reconciliação, Jesus tentou isso, sabendo que o diabo já tinha entrado naquele cidadão. E o mau caráter de Judas não alterou o caráter de Cristo. É como que Jesus pega o pão e diz assim: eu sei o que você vai fazer comigo, mas eu estendo aqui a possibilidade da comunhão, da reconciliação. Judas, o que você faz comigo não altera o que eu sou para você. Meu caráter não é alterado por essas pessoas. Jesus, ele era resolvido, ele entendia, embora a igreja fosse dele, embora ele estivesse comprando, inclusive, a alma de Judas, e nem mesmo assim ele foi dono de Judas.
E mesmo assim ele abençoou Judas. E tem pessoas que estão equivocadas nas suas funções, quem eles são, e principalmente quem funda. Quem funda ministério nosso, irmão, é que o negócio é mais apegado ainda, né? Quem funda geralmente também afunda. Então, o evangelista é aquele que anuncia as boas novas. Afunda, às vezes, justamente por causa dessas, entendeu? Evangelista é aquele que prega o evangelho nada mais. O que sai da boca dele? As boas novas. Jesus salva. Jesus morreu pelo pecador. A mensagem do evangelista unicamente é essa. Não doutrina, não pastoreia, não exorta, tá certo, irmão? Não consola, não edifica. Ele apenas anuncia as boas novas, a pregação. É fantástico que a gente se mata orando, tentando dar testemunho, e vai lá e fala para o cidadão e convive com ele 10 anos. Vem um evangelista e diz assim: Jesus tem uma obra na tua vida, ele morreu na cruz, aceita Jesus. E aceita Jesus é um dom. Não é, irmão? É o evangelista, prega a boa nova assim, o Espírito Santo vem quebrando o coração do pecador lazareno aqui, ó. Um exemplo de evangelista que eu vejo ser muito claro é o pastor Juan Ribe Palharim. Toda pregação que ele prega, no final ele leva para a conversão. Ele lança a rede em todas as pregações que ele faz, ele consegue no final levar para a conversão. O evangelista deve fazer isso, né? O pastor, amado, ele é aquele que de fato conhece a ovelha, conhece a história da ovelha, convive com a ovelha. Eu acho impressionante, pastor. Pastor é um negócio fenomenal. Tem lá 200 membros assim. Aí ele vai para a porta no final do culto, né? Aperta a mão de cada um e sabe a condição e a situação de cada um. Como vai lá o teu filho e tal? Conseguiu o emprego? E como que vai a tua sogra que estava lá no interior, que você foi visitar, ela já melhorou? Amado, e como que está aquela situação? Conhece a vida, se envolve, se entrega, serve, se doa, cuida, dá vida pelas ovelhas. Mas é normal o pastor ser blindado? Não, aí não é pastor, aí é... Aí eu faz uma justiça pública aqui. Segure, amado, segure a tentação de... Vamos tentar, amado. A gente tem que fazer justiça pública. Se o não quiser um pastor assim, igual o André falou, vamos lá para a igreja lá que não é assim. Olha aí, ó. O pastor de... Então, não é pastor, meu pastor é no padrão que você está falando aí. Na porta da igreja, ele aperta a mão de todos, ele conhece a nossa vida. Lá também. Ele soa pra gente, isso eu posso falar com o meu coração. Mas assim, mas lá é 20 pessoas também, entendeu? Lá é 20 pessoas também. Não, a igreja não, a dele, irmã, a dele. Ah, sim. Mas é pouca gente aí. Eu considero, pelo fato de ser menos pessoas, é mais Amado, por fácil. gentileza, só um minutinho. Pastor Aguinaldo, Deus te abençoe, te guarde, Deus faça isso. Que coisa boa. Minha testemunha aqui, ó. Amém, testemunha fiel e verdadeira. Aqui, ó. Exato, coisa boa. André também. Quem? Você também. Eu sou testemunha, sim? Sim. Também? Também. Claro. Então, amado, o pastor tem essa função de cuidar do povo, tá certo? O pastor inteligente, ele vai saber que Deus deu um mestre lá na igreja, uma pessoa que de fato se aprofunda mais nas escrituras sagradas. O pastor não tem o dever de ser um mestre, embora alguns entendam que o texto diz pastores mestres ou pastores doutores. Aí são opiniões diferentes. Mas o pastor, ele vai entender que tudo isso aqui é um conjunto, amados, e é uma função. E o diácono, então, o diácono não é um obreiro de uma casta inferior, segunda categoria. O diácono, ele tem uma função, assim, essencial na igreja. E prega, inclusive, também, quando eu vejo Estevão, quando eu vejo Filipe, né? Também são pregadores, podem pregar, mas tem funções diferentes. E a função do diácono, por exemplo, a gente vê em capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, que foram constituídos. Por quem foram escolhidos os diáconos? Não vale nota? Pode falar. Se errar, tem razão de errar. Você está aqui na escola? Tá por Pedro? Eu perguntei primeiro, você está perguntando, né? Não? Eu vi a interrogação. Para confirmar, né? Para confirmar. Quem dá mais? Dois diáconos, se não me engano. Quem dá mais? Quem foi que escolheu os diáconos? Ninguém? Lembra? Então vamos abrir a Bíblia. Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 6.
Os apóstolos, eles deram critérios, amados. Deram critérios. Tá certo? Os apóstolos disseram, ó, veja bem, capítulo de número 6. Aqui, na verdade, é a instituição do diácono, embora não apareça a palavra diácono no texto, não é? Não aparece a palavra diácono. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, dos judeus de cultura grega, chamados de helenistas, e dos judeus puro sangue lá, os hebreus mesmo. Porque as suas viúvas eram desprezadas ao ministério, guarde a palavra ministério, ministério cotidiano. Grifem aí, se pulem, vá com marca-texto, põe aquela caneta amarela, rosa, sei lá que cor, marque ministério. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Porque cada um tem uma função. A prioridade do pastor e dos apóstolos, na ocasião lá, era se dedicar à oração e à pregação, amados. Tá certo? Escolhei, pois, irmãos, dentre vocês. Quem que está escolhendo? Congregação, amados. São os irmãos que estão escolhendo. São os apóstolos. Não é o pastor que decide quem vai para o ministério. A igreja que deve reconhecer o ministério na vida daquele irmão. Reconhecendo, o pastor disse, opa, vocês estão reconhecendo o ministério na vida desse irmão? Então nós vamos impor as nossas mãos aqui e confirmar administrativamente. É isso que a Bíblia ensina. E é isso que ninguém faz. Aí é outra história, eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver. Olha só, então perceba que a gente vê no Novo Testamento que quem escolhe obreiros, na verdade, porque, amado, não adianta. Se o pastor falar assim, estou apresentando aqui o presbítero fulano de tal, se a igreja não reconhecer o ministério desse cidadão, não tem jeito, ele manda, ele ameaça, ele faz o que for, o povo não obedece, não tem temor, não respeita. O ministério é delegado por Deus, reconhecido pelas pessoas, amados, e confirmado administrativamente pelos oficiais da igreja. É isso que a Bíblia ensina, pelo menos o que eu entendo, tá? Onde que eu estava? Porque eu não sei mais. Aqui, ó. Então, vamos lá. Igreja. Escolhei, pois, verso 3. Escolhei, pois, irmãos entre vós, entre vocês. 7 varões. Aí eles deram o critério. Tem que ter boa reputação. Olha só. Tem que ter boa reputação, tem que ser cheio do Espírito Santo. Não é? De sabedoria. Tem que ser gente sábia, que sabe lidar com situações adversas, que saiba contornar situações que sejam complicadas. Essa sabedoria. Estou falando de erudição, estou falando de sabedoria, diferente. Aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Isso é importantíssimo, a função do diácono. Importantíssimo. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Todos eles eram de origem grega. Todos os nomes aqui de origem grega. Para atender a necessidade das irmãs lá, grega, das judias de helenistas, de cultura grega, que estava sendo desprezada. Olha só, não a palavra diácono aqui, mas a palavra servir e ministério. Servir e ministério aparece. Que é diaconia. Lembra da diaconia? Então, olha só, olha, o diácono bíblico, né? Ele serve, ele ministra. É interessante, amados, quando a gente vê lá em 1 aos Coríntios, capítulo 4, verso 1 e verso 2. Nós vamos ver lá que existem duas palavras. Uma delas é ministro. Outra que aparece lá é mordomo, né? Dispenseiro. Dispenseiro, obrigado. Dispenseiro. Então, mordomo e dispenseiro. Que os homens nos considerem ministros de Deus e ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. Requer que no ministro cada um se ache fiel. Não é isso? Então tá bom. A palavra para ministro, hiperetas. A palavra para dispenseiro no original está como oiko
Nomos. Então, hiperetes é o ministro. Infelizmente, tem uma ideia errônea que o ministro seria só o pastor, o evangelista. Algumas convenções tratam assim, né? Das igrejas pentecostais, inclusive, que eu estou dizendo. Outras aqui vão tratar diferente. E aí, o que acontece? Hiperetes, ele traz a ideia, isso aqui também é uma técnica que eu desenvolvi, tá certo? Para designar o barco chamado de o barco à vela. São da 20. Se vocês quiserem depois vender o quadro aqui, fique à vontade. Deseja Jesus dormindo ali, ó. Então, as ondas, não, Jesus não está nesse barco aqui não. Esse aí não tá mal. Então, tá Esse certo. é fundo, então. Então para afundar. Entenda aqui como remos, ó, a perfeição estética, impressionante. Eu chego a me admiro com a minha capacidade da arte. Acho que eu vou mudar até de ramo, viu? O seu filho que te ensinou, né? Não, coitado, ele desenha melhor. Porque a embarcação na antiguidade não era nem vela, né? Também tinha a questão das... Tinha as velas, mas eram os remos, né? Que era a força motriz, era o motor. Então, naquela época, inclusive Paulo lá em Atos, aconteceu lá uma bagaceira lá, ele afundou tudo. Aqui, amado, havia 2 patamares de escravos, lá no porão do navio, tá certo? Aqui tinha os escravos da parte de cima, da galeria de cima, e havia os escravos da galeria de baixo. Esse povo era chamado de galera. É sério. Então aqui havia a galera, né, que eram escravos. Esses de baixo aqui eram chamados de hiperetas. Que a ideia que está embaixo, né? Então são remadores dos remos inferiores. Os ministros que Paulo se refere, que nós chamamos de pastores, obreiros em geral, Paulo chama de escravo dos escravos, servo dos servos, remadores dos remos inferiores. Os que menos aparecem, os que mais sofrem a pressão da água, os que estão em condição mais adversa, o que serve os outros, o que sofre mais, o mais isolado, o menos premiado. Igual hoje. É idêntico. Baixou a consonância. Amados, eu estou apresentando Bíblia, eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo hoje. Só uma observação na sua colocação anterior, que você falou que foi necessário escolher os diáconos. Quem disse que era necessário escolher diáconos não foi nem os apóstolos, foram os irmãos. Foi a demanda. É demanda. A demanda mostrou que tinha uma necessidade. Mas não foi os apóstolos falando assim, não precisamos de diáconos, não. Foram a própria igreja, a congregação, falaram, não precisamos. Então, acho que isso é importante, essa ligação igreja-pastor hoje, porque a igreja tem as suas demandas que às vezes o pastor não vê. O meu pastor, Antônio, o pastor Hilde Rocha, ele diz assim, os ministérios surgem na necessidade. Existe a necessidade, então surge o ministério. Porque muita gente coloca ministério sem necessidade. Não é verdade? A gente às vezes quer criar ministério se não tem nem a demanda, não tem nem a necessidade. E tem tanto ministério na igreja, né? Ou seja, departamento. A gente vai discutir sobre essa questão de organização por departamento. Se isso é saudável, se isso hoje contribui ou de repente é causa de mais complicações, né? Para que serve festividade? Então, a gente vai discutir sobre essas questões. Eu vou dar aí uma semana para vocês se recuperarem e eu também. Só uma pergunta desse que ele estava falando aí. Eu só não entendi assim, o que significava nesse versículo 6 que você deu ali? Capítulo 6 de Atos? Depois tem os discípulos. Quer dizer que os discípulos é a congregação? Sim, os discípulos é o povo. O discípulo é a mesma coisa que os membros. Mesma coisa que a congregação. Exato. Exato. A gente entende que toda a congregação deveria ser discípulo, né? Sim. Mas o senhor já tinha lido essa parte, né? Porque o meu aqui está riscado. Eu tenho a impressão que eu já li tudo que eu devia ter lido para vocês, só estou repetindo de outras formas. Não tem muito o que ensinar, não. Já estou aqui há 6 meses, 5 meses. Vocês acham que eu tenho coisa nova? Eu não sei o que Deus vai fazer para que eu tenha conteúdo para 3 anos. Estou aqui orando a Deus, Senhor. Mas na última pregação aqui no Decria, que nós convidamos um apóstolo, eu não
corrigir, mas a ideia dele, ele falava que ele... tem aqui. Não, eu só... Ele falava assim, os meus discípulos, ele fala, ele usou esse termo, ele fala assim, eu formei, eu tenho meu discípulo que me acompanha, os meus discípulos. É muito complicado esse Então, ele tinha um negócio que eu acho que deve ser algo em torno, não sei se é celo, alguma coisa assim, que o pessoal fala meu discípulo. Ele falava que ele tinha os discípulos dele. Nós vamos tratar sobre essas organizações em células, pequenos grupos, polo, dão um nome de um monte de coisa aí, mas no final é a mesma coisa. Se isso é saudável, se é bíblico e tal, né? Vamos entrar nessa parte também. Mas a questão de discípulo é muito perigoso a gente ter essa ideia de meu discípulo. A Bíblia diz para a gente fazer imitadores nossos e discípulos de Cristo. Pessoas que nos imitem à medida que a gente imita a Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, acho que é verso 1 ou verso 2. Paulo diz, sejam meus imitadores, porque eu sou de Deus. Então eu faço um imitador meu, porque eu imito a Cristo, mas discípulo de Jesus, aprendiz de Jesus. Porque é um só mestre, é um só Senhor a ser seguido, que é o Cristo. Então o pastor é muito complicado, o obreiro, o pregador, o professor, quem quer que seja, quando ele arrebanha para si as pessoas. Quando essa pessoa sai, a gente já vê a bagaceira que é. Quando essa pessoa cai, as pessoas vão junto. Há uma chamada idolatria que a gente vive no nosso país, de figurões, de pessoas, né? São estampadas assim a sua face no tal para... Então, o centro ali, a referência ali é sempre uma pessoa. É muito perigoso quando a gente centraliza. Então, não é Cristo o centro. É sempre uma figura, né? uma estrela, esqueci o termo aqui, está me fugindo, mas seria uma pessoa... Não, se fosse é uma pessoa assim que ela é o destaque. É muito perigoso isso. Tá? Muito perigoso. Então, o ministro é aquele que serve, é o servo. Ele tem que dar o exemplo de servo. Então, o ministro não é o superior, não é quem está acima. Não existe hierarquia ministerial, existe ordem de funções. Onde, na verdade, aquele que o que alguns entendem que são maiores, a Bíblia diz que deve ser o menor, irmão. O mais humilde. Não é? Então, a gente vê uma complicação muito grande na inversão dessa ideia aqui. Muito complicado. Dispenseiro, então nós devemos ser os obreiros, ministro e dispenseiro. Oikonomos. Quem é o oikonomos? Então, casa, lei. Entenda como governo também. Governo. Tá? São o significado das palavras. Oikonomos, isso aqui pode ser traduzido também como mordomo. Mordomo, tá certo? Então, o dispenseiro é aquele que governa, aquele que alimenta, aquele que serve, aquele que dá o alimento, certo? Aquele que dá condição, o alimento espiritual às pessoas na igreja. Então, pode ser o ensinador, pode ser o pastor, não tem problema, pode ser um dos dois. Então, a gente percebe aqui que as designações que Paulo traz, muitas vezes ela é bem diferente daquilo que a gente está acostumado nas nossas organizações. Com essa primeira aula introdutória, eu pretendi chamar a atenção de vocês e chocar vocês, e é proposital o que eu fiz aqui, para que a gente possa então parar e pensar, opa, vamos ver então o que a Bíblia ela de fato apresenta, vamos comparar com as nossas realidades, vamos ver o que a gente consegue trazer como soluções para que isso seja realizado. Eu não estou propondo nenhuma solução para nada, para que se resolva e muda o mundo evangélico no Brasil, mas para que no mínimo nós possamos entender isso, compreender isso, porque vai que chega a nossa vez. Já chegou a vez de alguns aqui, que pastoreiam, que cuidam e tal, mas vai que chega a nossa vez. Porque é fácil criticar os outros, mas quando chega a nossa vez a gente repete tudo. Poxa, eu estou sentindo como profecia. Mas o cuidado é... Pois eu não quero que chegue minha vez. O cuidado é, amados, eu já quero fazer aqui também, eu não quero ser advogado de ninguém, não que eu tenha nada contra o advogado, eu acho uma profissão muito nobre, defender outra pessoa, né? Ajudar. Eu quero ser advogado. Você quer, não? Tá vendo? Eu quero ter alguma coisa.
Aí, mano, tá vendendo peixe. Então o que acontece? Mas eu quero também, amados, entender a dificuldade desses pastores que muitas vezes não tiveram uma base, não foram ensinados, colocado para eles uma carga desnecessária de administrar uma máquina que é mais máquina mesmo administrativa empresarial do que igreja, isso é um fato, né? E de jogar a culpa ou peso do pastor para que ele tenha toda a responsabilidade que a igreja deve assumir como sua identidade. Então é muito complicado. Então a gente precisa ter misericórdia dessas pessoas também, né? Parece às vezes na abordagem que eu sou uma pessoa que só, entre aspas, falo mal, ataco, eu sou crítico. Não, amados. Eu tenho uma sensibilidade e eu enxergo a sinceridade na vida de muitos homens de Deus, o sofrimento, acompanho o sofrimento de muitos pastores, homens de Deus, perderam família, perderam saúde, perderam a vida, porque ele foi imposto algo que a Bíblia não impõe, uma responsabilidade, uma carga espiritual, uma carga social, uma carga administrativa que a Bíblia não põe. Então a gente precisa entender toda essa dinâmica bíblica para que a gente crie, para que a gente gere comunidades que sejam saudáveis para todos, tá certo? Para todos. A gente vai ver na liturgia, a igreja, na organização litúrgica, que a gente não deve esperar apenas no professor, apenas no pregador, apenas no pastor, apenas nos músicos. A Bíblia propõe uma organização de adoração litúrgica e comunitária onde todos ali sejam ferramentas na mão do Espírito Santo para edificação mútua, não como um monte de gente que vai para o self-service ou que vai para um restaurante e senta e espera os outros servirem. Quero ouvir uma palavra de Deus hoje, né? Senhor, me abençoa, usa fulano e tal, aquela expectativa, onde acha que a igreja é um self-service. A igreja bíblica é onde todos são usados na liturgia pelo Espírito Santo com ordem e decência, e cada um reparte o seu dom para a edificação mútua de todos, porque o Espírito Santo se move e fala através de todos. Lógico que a gente precisa ter uma organização mínima, né? Não é um negócio bagunçado, tanto é que Paulo ele vai ordenar isso no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, o verso 26, inclusive, eu quero deixar para vocês, e a gente retoma depois. Irmãos, como vocês se ajuntam? Se ajuntam para quê? Essa é a versão minha, Paulo disse exatamente isso, tá? É a NTLA, né? É Nova Tradução Linguagem de Amanhã. Não tem ainda, mas amanhã pode ser que surja ela. Então, quando vocês se reúnem, o que vocês fazem? Tem salmo, tem doutrina, tem interpretação, tem revelação. Faço tudo para a edificação da igreja. Então, a reunião cristã, a reunião litúrgica da igreja, não é para que a gente adore a Deus diretamente. Lembra que eu disse que ninguém adora a Deus diretamente? Mas a adoração se dá em servir os outros. Na liturgia. Onde eu tenho um dom de ensinar, eu vou te instruir. Você tem um dom de consolo, você vai me consolar. Você tem um dom de socorro, você vai socorrer o Davi. Davi tem um dom de misericórdia, vai exercer misericórdia sobre o Gileade. O Gileade tem um outro dom, vai. E assim a gente vai repartindo, irmão. Isso aqui é reino de Deus, onde o Espírito Santo não tem vaso na igreja. O Espírito Santo tem todos como vasos. Todos eles são, indistintamente. Todos podem ser usados por Deus e todos têm uma possibilidade carismática dada pelo Espírito Santo, desde que seja servo de Cristo. Tem, irmãos. E a gente precisa retomar essa ideia de que o ajuntamento cristão é onde o Espírito derrama a sua graça para que a igreja mutuamente seja edificada por Deus, por meio de todos, para a glória dele, de Jesus. E ele seja glorificado no meio da igreja, onde um não sobressaia sobre o outro, não é? Onde uma sala de aula nessa não seja um professor o que traz essa eficiência, mas onde o Espírito age livremente na vida de todos aqui, onde o professor também é edificado pela aula. Enquanto eu discipulo, eu também sou discipulado. Vocês precisam dar lugar a Deus, amados, aqui nessa aula, pelo amor de Deus. Não é sério? Você precisa estudar a Bíblia, você precisa contribuir aqui para essa aula. Eu não sou aqui o que sei mais, eu não sou o único usado por Deus. Todos nós temos essa possibilidade, porque quem de fato ensina é Deus, quem age é Deus, quem opera é Deus. Ele age do jeito que quer, estabelecido por Ele, claro, não é do jeito que quer, assim, de qualquer jeito. Porque o que Ele estabeleceu, Ele age, que ultrapassa às vezes a nossa, não é assim assado, aí é complicado enquadrar o Espírito Santo, né? Ele age do jeito que quer, através de quem quer, na forma que quer, a hora que quer, na intensidade que quer,
Tá certo? Então a gente precisa ter essa consciência de liturgia de igreja, de organização de igreja. Então, nesse apanhado geral que eu fiz aqui, eu pretendo retomar alguns deles e a gente pontuar, trabalhar texto bíblico e tudo mais. Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Não? Nossa. Tem nenhuma fácil e rápida? Então, quando você tem um apóstolo que ele está Pastoreando a igreja? pastoreando a igreja, Está numa função é errada. correto, na função errada. Ou ele não é apóstolo, só tem um título, ou ele está totalmente equivocado. Eu acho que o primeiro é mais fácil. Ou seja, não é apóstolo. Porque se fosse apóstolo, não estava ali, dirigindo a igreja. Pelo menos nesse sentido do pastoreio. O apóstolo dirige a igreja enquanto ele está fundando a igreja. Oh meu Deus, como que é? Estruturando a igreja. Aí sim. Mas o apóstolo hoje é mais um título de vaidade do que uma função bíblica. É o que a gente vê. E hoje, esse título, pastor, acho que está em baixa, né? Em baixa. O bispo dá um negócio assim de um... top. Exato. E o apóstolo parece que é ainda mais acima. Isso são erros de compreensão bíblica. Então, por exemplo, quando você fala, não, o presbítero ele é um aspirante ao pastor, o presbítero é um pastor iniciante, o presbítero ele não é um pastor. Não, biblicamente não se sustenta isso. Então, o bispo, o pastor, o presbítero e o ancião, inclusive são 3 línguas diferentes, né? Latim, grega e essas duas aqui, ou seja, pastor e ancião, hebraica. São origens diferentes, tá certo? Então, bispo, origem latim ou romana, pastor e ancião, hebraica, né? E presbúteros é grego. Então, são origens para designar 4 atribuições de uma mesma pessoa, ou seja, 4 tarefas que eu exerço, diferentes, mas é a mesma pessoa. Então as igrejas, elas se convencionaram em tratar de outra forma. E como o meu compromisso é com o ensino bíblico, eu não tenho nada a ver como que as igrejas se organizam, tá certo? E eu preciso ser imparcial, inclusive. Eu estou aqui numa função de apresentar aquilo que eu tenho convicção do que é ensino bíblico. Eu não tenho compromisso com a igreja de vocês, não tenho compromisso com o pastor Antônio, que é quem me abriu aqui a oportunidade, nesse sentido, entenda bem, pastor Antônio. Eu não tenho compromisso e nem conchavo com ninguém, e nem, desculpa a expressão, rabo preso com ninguém. Meu compromisso é com Deus, com aquilo que eu entendo da palavra de Deus. Seja onde eu congrego, seja com quem for, amados. O pregador, o ensinador, o homem de Deus, ele precisa responder com as suas convicções diante de Deus. E aí paga-se um preço. É o que eu tenho pagado. Eu não estou nem aí. Quero nem saber. Deus tem me sustentado nesses quase 20 anos. Continua pagando, né? É difícil, né, amados? A gente perde a oportunidade segundo os olhos dos homens. Financeiro, estado, posição e tal, aquela coisa toda. Mas Deus fez na minha vida, mano. Eu não quero nem saber dessas coisas. Eu quero, na verdade, ser grato ao meu Senhor que me salvou do pecado, que me resgatou. Glória a Deus. Meu Deus, um menino totalmente desvirtuado, perdido, transitando pelas ruas de Santo André. Né? E aí Jesus vai e resgata, irmão, me dá o privilégio de conhecer o seu evangelho. Meu Deus, isso que vim para mim é lucro. E ainda me colocar numa posição privilegiada de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, edificar a igreja de Jesus. Oh, meu amado, que coisa boa. Eu vou fazer o quê? Eu vou desagradar os homens, senão não sou servo de Deus. Não tem como. E aí a gente paga um preço, é duro, Deus, a gente chora. Às vezes se sente assim angustiado, pensa que vai morrer. Quase que eu chego à morte alguns. Mas é assim mesmo.